Vamos declarar que nós queremos mais e mais do nosso Senhor. Cante comigo, eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. E o que? Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. E o que? A coroa conquistar. E como? Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. O que? Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Cante, Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Eu quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Que nós possamos desejar cada dia mais ao nosso Deus. Aleluia. Vamos declarar agora que sobre toda a terra o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Cante comigo. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é o quê? Vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos lá? Sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, vem reinar em mim, Senhor. Que o Senhor reine na nossa vida. Amém.
Vamos adorar ao nosso Deus. Vamos declarar que Ele é a luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Cante. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu rei. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Cante, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós te adoramos, Senhor. Adoramos ao santo e poderoso nome do Senhor. Aleluia. Olá, queridos. Graça e paz a todos vocês que se importam com a palavra de Deus e por isso estão dispostos a ouvirem esta mensagem. Eu desejo tanto que os seus olhos espirituais sejam abertos para entenderem a grandeza dessa verdade que eu lhes transmitirei pela graça do Senhor Jesus. Orem comigo. Pai querido, maravilhoso Deus,
nós entregamos esse tempo nas tuas mãos, pedimos que o Senhor nos dê graça, renove em nós a tua unção, pedimos que o Senhor toque em nossos corações, que nos revele esta palavra, esta verdade da qual nós vamos falar, discorrer nesta hora, Senhor. Pedimos também que o Senhor abençoe todos os irmãos que têm contribuído fielmente com os dízimos e as ofertas, prospera-os pela tua graça e bondade. Oro também pelas nossas crianças, para que eles estejam sempre firmes com o Senhor, para que aquela semente que foi semeada em seu coração possa dar muitos frutos para a tua glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Queridos, o nosso tema de hoje é a força e a supremacia do amor. A força e a supremacia do amor. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 13, 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens com os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disto me aproveitará. Queridos, aqui a gente vê a supremacia do amor, a superioridade do amor de Deus. Não estamos falando do amor humano, estamos falando do amor de Deus. E esse texto ele é muito forte, e ele está dizendo que o amor, ele supera os dons, supera o conhecimento, supera a própria fé, os sacrifícios. A fé e a esperança vem depois do amor. Primeiro vem o amor. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, diz isso, que agora permanecem os três, o amor, a fé e a esperança, mas o maior destes é o amor. Então aqui não somente nós podemos verificar, queridos, a supremacia deste amor, mas nós podemos ver também que sem amor, nada do que nós fazemos tem valor, nada do que nós fazemos tem importância. Percebem isto? É muito importante porque Paulo está dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, nada serei. Ou melhor, ele diz aqui, serei como símbolo, como o sino que soa e como símbolo que retine. Nós não vamos passar de barulho, nós vamos fazer barulho, mas não vamos realizar nada. Você quer apenas fazer barulhos? É isso que tem acontecido, queridos. Temos feito muito barulho, mas poucas realizações, porque está faltando amor. Nós achamos que basta apenas ir à igreja, dar os dízimos na casa do Senhor e cumprir algumas outras obrigações e ponto final, e assim Deus tem que nos abençoar. Não é isso, queridos. Se não tiver amor, nós seremos como símbolo que tine, ou sino que soa. Imagine você ficar ouvindo um sino soando o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Você vai ficar irritado, aquilo vai te incomodar, e é isto que a Bíblia está dizendo, que as nossas obras, aquilo que nós fazemos, se não estiverem acompanhadas pelo amor, então isso vai causar irritação nas pessoas e no próprio Deus, porque essas obras não terão valor para Deus. É muito sério isto. E ele diz aqui ainda, eu vou voltar aqui, ele fala assim, ainda que eu tenha, eu vou voltar aqui no começo só para você entender, aqui ó, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios todos os mistérios e toda a ciência,
E aí ele vai dizer que então nós não podemos fazer nada que seja útil para Deus se não tivermos amor. Ele vai dizer também que se eu tiver bastante conhecimento, se eu tiver o dom de profetizar, se eu conhecer todos os mistérios, mas não tiver amor, nada disso adianta, nada disso nos aproveitará. E ele vai dizer aqui também, queridos, que se nós tivermos tamanha fé, a ponto de transportar montes do lugar, imagine uma fé desta, né? De remover montes do lugar, mas se não tiver amor, ele diz, nada serei, nada serei. Há muitas pessoas que acham que são alguma coisa porque fazem milagres, porque operam maravilhas no nome do Senhor, mas a Bíblia está dizendo que se não tiver amor, nada é, essa pessoa nada é. E aí ele continua dizendo aqui, e ainda que eu faça muitas boas obras, né, que ele diz, ainda que eu distribua os meus bens, deixa eu pegar aqui no texto, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ele está dizendo aqui que não adianta caridades, não adianta fazer boas obras, se não tem amor, não tem proveito, não se aproveita, isso não é aproveitável. E ele está dizendo que se ele entregar o próprio corpo para ser queimado, ou seja, sacrifício, fazer um sacrifício, tem tantas pessoas fazendo sacrifícios até para servir a Deus, mas não tem amor no coração. Ou melhor, eu nem digo que não tem amor no coração, tem, mas não pratica o amor, não pratica o amor. E por fim ele vai dizer aqui, que ele diz então que nada disto aproveitará, né? Agora, queridos, no sermão profético de Jesus em Mateus 24, dentre muitas coisas, ele diz nos versos 10 a 12, nesse tempo, ele está falando aqui, né, de coisas que aconteceriam nos últimos tempos, nesses tempos que nós estamos vivendo agora. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-á muitos falsos profetas e enganará a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus profetizou isso, que chegaria o tempo que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Quando ele diz quase todos, restará um grupo que não será atingido por isso, um grupo que não se esfriará. E eu quero dizer para você, embora Jesus disse, o amor se esfriará de quase todos, você não precisa fazer parte desse quase todos. Você pode fazer parte daquele pequeno grupo que não está incluído ou incluso, né, nesse todo aí que Jesus diz, nesse todos que Jesus está falando. Você pode fazer parte daqueles que vão preservar um ardente amor no coração por Deus e pelas pessoas, pela família, pelas crianças. Percebem, queridos? Lá em Tiago, capítulo 4, de 1 a 4, Tiago mostra que dentro da própria igreja, na época dele, este amor estava já se esfriando. E ele apresenta algumas razões aqui, eu vou ler para vocês. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele está falando aqui de guerras e contendas dentro da igreja. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Aí ele está dizendo que essa inveja, essas contendas procedem de maus intentos do coração, né, da nossa própria carne, né? E ele vai continuar dizendo aqui: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres.
Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então Tiago está mostrando para a gente um quadro, queridos, em que não havia amor, uma circunstância sem amor. As pessoas viviam na base da inveja, das guerras, guerreando um contra o outro. As pessoas eram mundanas, elas eram amigas do mundo, elas gostavam só das coisas do mundo, não amavam as coisas de Deus, mas estavam dentro da igreja. É isso que é importante você entender. Tiago não está escrevendo para as pessoas do mundo, ele está escrevendo para a igreja do Senhor Jesus. Percebem? E essa situação, nesses nossos dias, ela se agravou ainda mais. Nós temos visto tantas guerrilhas na internet entre servos de Deus, tantos debates em que um ofendem o outro, claramente à luz do dia. Queridos, nós precisamos mudar isso. Eu estou desafiando vocês a viverem uma vida de amor, a optarem pela vida de amor que o Senhor quer que nós tenhamos. Lá em Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5, eu vou mostrar, tanto a partir desse texto como com outro texto, eu vou mostrar o exemplo da igreja de Éfeso. Então aí, Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, virei a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ele está falando isto para a igreja de Éfeso. Agora, quando nós começamos a entender quem era a igreja de Éfeso, né? Como era esta igreja, o início dela, portanto, a gente vai ver que foi um início diferente. Aqui, esse texto ele foi escrito por volta do ano 100, quando João, na sua já velhice, ele escreve as igrejas da Ásia. Mas lá por volta do ano 50, a igreja de Éfeso foi fundada. E nós vamos ver como essa igreja foi fundada, lá em Atos 19, 6 e 7. Esse texto fala que Paulo encontrou alguns discípulos lá em Éfeso. E aí ele fala algumas coisas, ministra algumas coisas para eles, porque eles não conheciam o Espírito Santo. E vamos ver o texto aqui. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todos uns 12 homens. Eles nasceram, queridos, cheios do amor de Deus. Essa igreja nasceu cheia do amor do Senhor. Ainda Paulo escreve para os Efésios, lá no capítulo 5, ele diz, capítulo 3, ele diz, desculpa, é que eu não tenho o texto anotado aqui, mas é capítulo 1, na verdade, tá? Ali por volta do versículo 15, ele vai dizer o seguinte: tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. E esta igreja, ela nasceu em amor e ela viveu em amor. Ela foi revestida do fogo do Espírito Santo, veio sobre ela o Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 5, verso 5, diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando os Efésios recebeu o Espírito Santo, eles receberam o amor de Deus para o coração deles, no coração deles, para que eles pudessem amar com o amor de Deus. Eu não estou te desafiando a amar com o seu amor. Não, eu não vou amar com o meu amor. Este amor que nós temos, ele é falho, ele é frágil, ele é fraco, ele não consegue superar o que precisa ser superado.
Mas Deus, sabendo disso, Ele derramou, Ele não gotejou, Ele derramou em nosso coração o amor dele pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem este amor de Deus. Basta você amar com este amor, basta você tomar a decisão de amar, você dizer, não, a partir de agora eu vou amar as pessoas, eu vou amar primeiro a Deus de todo o meu coração, acima de todas as coisas, mas em seguida eu vou amar o meu irmão, eu vou amar as pessoas. Precisa tomar essa decisão, senão nós nunca vamos fazer o que é proveitoso para Deus. Estamos pensando que Deus está feliz em irmos aos cultos aos domingos, em ouvirmos, como nesta pandemia, né, os cultos pela internet e darmos as nossas ofertas, enfim. Não, queridos, se não tiver amor, Deus não está satisfeito, porque tudo tem que ser feito na base do amor, tudo tem que ser feito na base do amor que Deus derramou em nossos corações. E o tema desta mensagem, você lembra? A força e a superioridade do amor. Este amor é forte. Se você praticar esse amor, você vai ver mudanças radicais, mudanças extraordinárias, mudanças inquestionáveis na sua vida, nos seus relacionamentos. Mas nós estamos como a igreja de Éfeso. Quando nós nos convertemos, nós expressamos este amor. Nós amávamos as pessoas. Depois este amor foi se esfriando. Aconteceu isso com Éfeso. Eles foram se esfriando a ponto de agora Deus está falando, né, como nós vimos lá em Apocalipse, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ele começa o texto dizendo, vou pegar o texto aqui novamente para vocês, o versículo 5, tá? O versículo 4, na verdade. O texto que nós lemos é o Apocalipse 4 e 5, mas eu vou ler agora só o 4. Ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele está dizendo isso. Nós abandonamos o nosso primeiro amor. Essa mensagem é para nós hoje. Nós abandonamos o primeiro amor. Nós temos visto irmão falar contra irmãos, irmãos falarem contra irmãos. Temos visto o ódio no coração de algumas pessoas, os falsos comentários, as acusações entre irmãos, brigas, contendas, falta de perdão. Cadê o amor? Mas nós podemos viver esse amor, queridos, e quando começarmos a viver esse amor, nós vamos ver como ele é forte. Comece pela sua família. Você tem amado você tem amado seus familiares? Marido, você tem amado a sua esposa? Tem gritado com ela? Se grita com ela, não ama. O amor não grita com ninguém. Você que é esposa, você tem amado o seu marido? Se o expõe diante dos outros, você não ama, porque o amor é o contrário. O amor esconde as falhas, não as expõe. Vocês têm brigado, pais, com seus filhos? Vocês têm sido rigorosos em extremos com eles? Então não há amor. O amor não é extremo na correção. O amor é equilibrado na correção. Corrige com amor. Mas eu vejo muitos pais que não estão presentes na vida dos filhos, mas na hora de corrigir estão presentes. Só na hora de corrigir. Nunca falam uma palavra de amor para os seus filhos. Filhos que nunca falam palavras de amor para os seus pais. Queridos, é tempo de mudar essa situação. Eu convoco vocês para nós partirmos para esta vida de amor. Dentro de algumas semanas aí nós estamos crentes, né? Todas as coisas estão contribuindo para isso. Nós vamos voltar com as nossas atividades presenciais. Queridos, vamos começar na base do amor. Se não tiver amor, nós temos que zerar tudo, para começar tudo do zero. Primeiro, verificar que nós estamos dispostos a praticar este amor, nós estamos dispostos a viver em amor, e depois então nós vamos começar a fazer as obras. Não adianta começar a fazer as obras que o Senhor quer que nós façamos, se elas não estiverem permeadas pelo amor de Deus. Amém, queridos? Bom, eu quero continuar aqui mais um pouquinho desta reflexão para vocês, deixando 3 referências bíblicas
que nos revelam a força deste amor de Deus. A primeira referência está em Gálatas 5, versículo 6. E eu dei um título aqui, o amor valida e move a nossa fé. Essa é o poder do amor, é a força do amor. Ele não somente valida, mas ele move a nossa fé. E aqui nesse texto é interessante porque nós vamos ver como a fé sem o amor não vale nada. O texto diz assim, Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então ele está dizendo que porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Quer dizer, essas coisas não têm valor nenhum. A circuncisão foi para a aliança do Antigo Testamento. Então agora, na nova aliança, em Cristo, não tem valor o cara ser circuncidado ou incircuncidado. Isso não tem valor algum. Agora, o que é que tem valor algum? A fé que atua pelo amor. Agora, se a fé não atua pelo amor, quer dizer que a fé não tem valor algum. Percebem isso? Se ele está dizendo que o que tem valor é a fé que atua pelo amor, e se nós entendermos que nós não estamos amando, estamos só exercendo fé, essa fé não tem valor nenhum. A fé que não atua pelo amor não tem valor nenhum. Atuar pelo amor significa o seguinte: eu pratico todas as obras de fé em amor. Eu tenho que ter o coração aberto para este amor de Deus agir através de mim, fluir através de mim. Deus te deu amor. Então, por exemplo, você vai orar por uma pessoa. Se você não ama essa pessoa, se você não exercer amor para com ela, você vai simplesmente orar, vou orar por ela. Não gosto dessa pessoa não, mas Jesus mandou orar. Pode ter certeza, nem precisa orar. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, queridos. Uma oração sem amor não tem valor. É o que a Bíblia está dizendo. Então, esta aqui é a primeira referência que eu mostrei para vocês para falar da força do amor. Que o amor, ele é capaz de fazer a sua fé ter valor. Ele é capaz de fazer com que a sua fé haja e produza resultados. Então, primeiro ama. Você pode dizer, eu amo a esta pessoa, mas só de palavras ou de atitudes? Se ama só por palavras, ainda assim não é amor. Lá em 1 João diz o seguinte: filhinhos, não amemos de palavras ou de línguas, mas de obras e de fato, de obras e verdade, em obras e verdade. Está dizendo, não é para amar só pronunciando com a língua algumas palavras, mas com obras, com atitudes, em verdade. A próxima referência que nos revela a força do amor está em 1 Coríntios, em 1 Pedro, capítulo 4, 8. O amor cobre multidão de pecados. Então, em 1 Pedro 4, 8, diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intensos uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Queridos, que expressão extraordinária, né? O amor cobre multidão de pecados. O que quer dizer isso? Duas coisas nós podemos pensar aqui. A primeira delas, que por você amar, você não vai expor os defeitos dos outros. Aliás, aqui é um termômetro para você saber, né, o quanto você ama essa ou aquela pessoa. Porque você diz, se você fala mal da pessoa, então você não ama, porque você está expondo o pecado dela, está expondo
as falhas dela. E queridos, infelizmente está cheio de pessoas assim dentro da igreja do Senhor, pessoas que ficam expondo as outras, que não vê a hora de encontrar alguém para falar mal uns dos outros. Agora lá em Tiago ele diz: não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. A lei aqui é a palavra de Deus. Então, amados, controle a sua boca. Quando você for falar mal de alguém, lembre-se dessa mensagem, que se você ama, você não fala mal, você não expõe, você não traz à luz os pecados das pessoas, mas você procura esconder. Você ora ao Senhor para que aquela pessoa se arrependa e mude o seu comportamento, mas você não vai ficar falando e apontando as falhas dessa pessoa para os seus irmãos. Pensem nisso. Esse é um ponto. O segundo ponto que nós podemos ver nesse texto, dizendo, quando ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados, é que quando nós amamos, nós vamos evitar que as pessoas pequem. Porque quando a gente não ama, a gente vai gritar com as pessoas, a gente vai provocar as pessoas, a gente vai ofender as pessoas. Então nós mesmos vamos pecar contra essas pessoas e vamos provocar nelas o pecado também, porque elas vão também nos ofender, vão nos odiar. E quando nós amamos, aí nesse caso o amor funciona como uma prevenção. Nós vamos evitar muitos pecados. E um outro exemplo é que quando nós amamos, nós vamos falar de Jesus para as pessoas, e as pessoas vão se converter, e estas que se converterem, queridos, elas não vão continuar no pecado. Então, nesse sentido também, o amor cobre uma multidão de pecados. Veja como o amor tem força. Imagine você evangelizar uma pessoa que está pensando em suicídio ou que está pensando em matar alguém. De repente você chega primeiro na vida dela e você começa a falar de Jesus, convida essa pessoa para ir para a igreja, porque você está exercendo o amor. Essa pessoa vai para a igreja, ouve a palavra de Deus, desiste dessas ideias doidas e malucas e pecaminosas em que ela estava pensando fazer, e aí você vê como o amor salvou uma pessoa e cobriu uma multidão de pecados. Isso é tremendo, isso é extraordinário. Agora é interessante, porque lá em Tiago, capítulo 5, capítulo 5, versículo 20, Tiago diz assim, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago usa a mesma expressão aqui para dizer que quando nós salvamos, quando nós convertemos o pecador do seu caminho errado, nós livramos a alma dele, né? Nós salvamos a alma dele e cobriremos uma multidão de pecados, porque ele não vai pecar mais, aquilo que eu vinha dizendo para vocês. Por isso que nós temos que amar, queridos, que é o amor que vai nos levar a evangelizar. Se nós não amarmos as pessoas, como que nós vamos ir até elas para falar de Jesus? Aí você diz, eu vou até elas por uma obrigação, porque Jesus mandou evangelizar, mas essa obra não terá valor, não terá frutos, porque a fé sem o amor não dá frutos, não vale nada. Percebem? Eu vou agora para a terceira referência, né, que nos revelam a força deste amor. Quem pratica o amor cumpre toda a vontade de Deus. Olha que força, hein? Quem pratica o amor cumpre toda a vontade de Deus. Essa referência que nós vamos ler está em Romanos 13, do 8 ao 10. Prestem atenção. Romanos 13, do 8 ao 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros,
pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A lei que ele está se referindo é aquela lei que veio, que está no Antigo Testamento, a nova aliança que Moisés fez com o povo, né? Essa lei, ela tinha muitos, mas muitos mandamentos, centenas de mandamentos. E uma pessoa só, ela não conseguia cumprir todos os mandamentos. Não tinha condição. Ninguém jamais conseguiu cumprir. O único que cumpriu foi Jesus quando ele veio aqui como homem. Ele cumpriu, na condição de homem, ele cumpriu todos os mandamentos. Mas a Bíblia está dizendo aqui que quem ama o próximo tem cumprido toda a lei. Tem cumprido a lei. Na verdade, ele não diz toda, tem cumprido a lei. Agora olha o próximo versículo. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo se resume nesta palavra. Percebe? Tudo se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama o próximo, você não vai cometer pecados contra essa pessoa, não vai cobiçar o que é dele, né? Você não vai cobiçar o que é dessa pessoa, você não vai odiá-la, você não vai falar mal dessa pessoa, você não vai cometer qualquer tipo de impureza contra essa pessoa, você não vai amaldiçoar essa pessoa, você não vai desejar o que essa pessoa tem, você não vai ficar com inveja dela, enfim. Por isso que ele diz, a lei se resume nesse mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora olha o último versículo aqui. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Então, nesses 3 versos, ele está falando justamente sobre isso, que quando nós amamos, nós cumprimos a lei. Quando nós amamos, nós não temos que ficar tentando observar um por um dos mandamentos, até porque nós não conseguimos, mas nós vamos cumprir automaticamente a última frase do texto: o cumprimento da lei é o amor. Que coisa extraordinária, hein? Você não acha lindo isto? Queridos, então eu quero fazer aqui a conclusão desta mensagem. É um assunto que eu pretendo continuar explorando. Eu citei para vocês alguns textos aqui, nós meditamos em alguns textos, mas a Bíblia está cheia de textos falando sobre o amor. Então eu pretendo, queridos, trabalhar esta verdade na vida dos irmãos, até que isso se torne uma realidade, uma prática no seu dia a dia. Nós precisamos aprender a praticar o amor, porque o amor nós já temos. Você não precisa pedir amor para Deus. Às vezes nós ouvimos pessoas orando, dizendo: Senhor, dá-me mais amor. Não. Você já tem o amor de Deus derramado no seu coração, se você é um cristão. Se você realmente recebeu a Cristo Jesus de todo o seu coração, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, o Espírito Santo é Deus, ele é amor, e ele está dentro de você. Então você já tem todo o amor que você precisa dentro de você. A sua oração não deve ser de Senhor, dá-me mais amor, e sim, Senhor, ajuda-me a praticar o amor. Eu estou decidido em praticar o amor, então eu peço a tua ajuda. Isso sim, é uma decisão, é uma decisão. Você tem ouvido falar que o amor é uma decisão? Claro, ele é uma decisão, e também ele é um sentimento. Ele é sentimental, porque o amor, ele traz consigo o sentimento. Só que o sentimento não vem antes da decisão. A decisão vem primeiro, depois o sentimento. Quando você toma a decisão de amar, você vai começar a desfrutar sentimentalmente deste amor. Você vai ver como é bom amar as pessoas, como é bom não ter problemas com ninguém. Você pode pensar diferente desse ou daquele
ou daquele outro irmão, você pode pensar, você pode ter ideias diferentes, você pode ter maneiras e formas diferentes de viver das outras pessoas, mas você vai ver que isso não impede de vocês se amarem. É maravilhoso isto. Queridos, eu creio que se o marido praticasse mais este amor, a mulher praticasse mais este amor para com seu marido, e o marido vice-versa, praticando este amor para com ela, queridos, diminuiria os divórcios, as separações, ou os casamentos que ainda que as pessoas estão juntas, mas não são felizes. Isso desapareceria, porque o amor, ele é forte. Aí em 1 Coríntios ainda, diz no capítulo 3, verso 7, diz que o amor tudo sofre, o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O que está faltando nos relacionamentos, tanto nos relacionamentos familiares, como dentro da igreja, queridos, e assim também fora da igreja, o que está faltando é a prática, é o exercício do verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Amados, eu encerro por aqui. Eu espero que você tenha sido abençoado por esta mensagem, por esta palavra. Isso não é apenas um sermão. Eu não quis trazer para você um sermão bonito. Eu quis despertar em você, pela graça de Deus, a urgência e a necessidade de nós vivermos este amor. E eu volto a lembrar vocês de 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Sem amor, nada do que nós fazemos tem valor. Sem amor, não adianta profetizar, não adianta dar bens aos pobres, né? Sacrificar-se na obra de Deus, falar em línguas, nada disso. Se não tiver amor, isso não aproveita nada, e isso ainda vai ser como o sino que soa e como o símbolo que retine. Eu quero fazer uma oração, queridos. Pai, eu estou decidido em amar, em praticar o amor. Eu estou decidido, Senhor, em exercer este amor, primeiramente dentro da minha casa, para com a minha família. Depois dentro da igreja, Senhor. E eu peço a Tua ajuda, não somente para mim, mas por todos estes que, ouvindo esta palavra, estão expressando esse desejo, estão com esse desejo de amar, de praticar este amor. Ajuda-os também, para que nós sejamos, ó Deus, aquilo que devemos ser, uma criatura de amor, para que nós possamos amar sem limites, sem restrições, sem barreiras, para que nós possamos, ó Pai, experimentar a alegria e o sentimento de viver uma vida em amor. Abençoa todos esses irmãos, em nome de Jesus. Queridos, fiquem com Deus, uma boa semana a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Amo vocês em nome de Jesus.